Agora são 14 horas 26 minutos, 14h26, a hora oficial, e a gente vai pedindo licença aqui ao colega João Fernando agora, e estamos chegando com informações do Departamento de Rádio Jornalismo da Bela FM, conforme a gente já havia prometido no decorrer aí dos últimos dias. Hoje a presença aqui da Mari Oliver, do Renner, da dupla Rick Renner. Inclusive, vai ter fã aí na porta da rádio depois aí para autógrafos, né? E o meu amigo Adroaldo Ortolan, diretor da TTI Net. Hoje nós temos o lançamento do grande projeto, o Conecta, da TTI Net, e a gente vai falar sobre este assunto agora aqui na programação da Rádio Bela, um evento que está sendo aguardado com muita expectativa. Começamos ouvindo aqui o Adroaldo, da TTI Net. Boa tarde, um prazer tê-lo aqui participando conosco, Adroaldo. Boa tarde, Cleiton, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bela. O prazer é todo nosso, né, por abrir esse espaço, ainda mais com duas pessoas maravilhosas ao nosso lado, o Renner e a Mari, né? Que vieram para compor esse evento aí e fazer com que ele seja ainda melhor, né? O Conecta celebra então aí os 8 anos de TTI Net, não somente em Santo Antônio, mas toda a região, e será um evento magnífico, onde a gente vai ter palestras, vai ter o Renner aí que vai dar uma palhinha para nós, né, Renner? Junto com uma outra dupla que está para vir. E a Mari também, né? Uma pessoa excelente. A Mari, eu digo, né? Conforme a gente vai caminhando aqui em Santo Antônio, ela é mais conhecida que Feijão Preto, é mais conhecida que eu. Isso é o Conecta, né? Você conectar pessoas, conectar empresas, conectar diversas sociedades, enfim, a gente realmente fazer a conexão aí de tudo que a gente tem de bom e de melhor na nossa vida, né? Que bacana. Boa tarde pro Renner, né? Se eu falar Ivair dos Reis Gonçalves, ninguém vai saber, né, Renner? Ninguém sabe, só eu mesmo. Mas fique à vontade para me chamar de Ivair também. É um prazer imenso estar aqui com você, aqui na Rádio Bela. Chegamos, acho que espero no horário certo, que o pessoal esteja aí agora em audiência total com a nossa entrevista aqui. É um prazer estar com o Adroaldo aqui, juntamente com a Mari, com você me entrevistando com essa voz linda, padrão aí. Obrigado. Então, que Deus nos abençoe nesse dia de hoje. Vai ser um grande evento, a gente está já mais que preparado, super feliz. Eu acho que o evento ele começa a dar certo a partir do bem-estar que você se sente em realizá-lo. Então é o que a gente está sentindo aqui, porque está todo mundo aqui imbuídos, né, com só pensamento de que tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso. E a mensagem vai ser passada da palestra, que é a intenção nossa, e como ele falou da música, que a gente acaba naquele momentozinho, nos finalmente, aí eu vou lá com mais um violonista muito bom que vai me acompanhar, eu vou cantar alguns clássicos do Rick Renner, aí canto uns modão, e aí a coisa fica boa, aí quem quiser tomar uma toma, dança, então isso faz parte da palestra, chama-se palestra moda e viola, entendeu? Então essa é a intenção, e o Conecta, ele falou muito importante, a gente está se conectando e a gente precisa de conexões, boas conexões, né, para que a gente possa viver bem nessa terra, porque eu sempre digo que ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? Então nós precisamos sempre de alguém, e na maioria das vezes são os estranhos que estão ao nosso lado, e eles vão ser aqueles amigos de última hora, entendeu? Que bacana, né? Mari, boa tarde também, prazer tê-la novamente aqui conosco, né? A Mari que já deu uma palhinha sobre este evento há poucos dias aqui com a equipe da TTI, mas chegou o momento agora, né, Mari? O grande dia, né? O meu coração, assim como eu acredito que o do Renner, do Adroaldo e todos os envolvidos, está batendo mais forte nesse momento, porque quanto mais passa, a gente sabe que está mais próximo, e vai ser um prazer, uma grande satisfação estar conectando pessoas no Conecta 2025. Que bacana, né? Adroaldo, a gente quer saber um pouquinho mais deste projeto do Conecta, né? Qual é a ideia que traz aqui para Santo Antônio do Sudoeste, um evento que promete, e acreditamos que não vai ser único, né? Vai ter outras edições, até porque hoje é para um público limitado, né? Apenas por convites, dadas as circunstâncias do espaço lá, né, do ambiente que comporta um número limitado aí de pessoas. Fala um pouquinho aí do projeto. Então, o Conecta, como eu comentei no início, foi visando tudo que a empresa já passou e já desenvolveu dentro dela, né? Hoje, o nome Conecta, ele é muito forte, porque você conecta tecnologias
você conecta pessoas e, acima de tudo, dentro da empresa, você se conecta. Você conecta com colaboradores, com clientes, e trazer as empresas, que é o nosso foco inicial dentro do Conecta, é realmente fazer essa conexão, né? Hoje, várias empresas dependem uma das outras, né? E a gente leva essa conexão através da internet, para que elas possam fazer negócios. Então, além dos negócios, também a gente quer conectar as empresas e pessoas dentro desse evento, tá? Para que a gente tenha um networking legal, que a gente tenha uma palestra motivacional, que possa despertar aí em novos empreendedores, ou até mesmo nos empreendedores que já estão no caminho aí, né? Traçando metas, para que isso cada vez se torne mais algo mais forte, né? Ainda mais num município pequeno que nem o nosso, que nem os nossos municípios que a gente atende, onde a gente tenta fazer essa conexão aí de ótima qualidade. Que bacana, né? Então, marcando inclusive o aniversário da TTI Net, né? Exato. 8 anos já, né, de muitas atividades aqui em Santo Antônio do Sudoeste. 8 anos já de muita batalha, muito trabalho, dias e noites aí sem dormir, né? Enaltecer, claro, o trabalho de todos os nossos colaboradores, porque a TTI Net não é o Adroaldo. A TTI Net é todos nós que trabalhamos lá dentro, desde o suporte técnico, a zeladora, a pessoa que fica lá na frente fazendo a parte comercial, o pós-vendas. Então, isso sim é trabalho em conjunto, tá? Sem essas pessoas, a TTI Net não seria nada. E expandindo a atividade em toda a nossa grande região aqui do Sudoeste, né, Adroaldo? Exatamente. A gente está atendendo hoje em torno de 9 municípios, né? Todos eles ligados por tecnologia de fibra óptica. A gente sempre tenta levar o que há de melhor no mercado, com qualidade, né? A qualidade não é só na entrega do produto, mas também no atendimento, no pós-vendas, no suporte. Então, esse é o nosso diferencial, tá? Ter o cliente dentro da nossa empresa tratado com o maior carinho possível. Bacana. Renner, gostaríamos que você falasse então um pouquinho, né? Vida pessoal. Podemos falar da vida pessoal do Renner? Vamos lá, pode falar. Vamos falar? Se for coisa que eu possa responder, eu vou responder. Se não, eu vou falar senha. Começa a senha. Começou a carreira de artista na música, enfim, cantando, subindo ao palco, a partir de que idade? Olha, subindo ao palco, eu acho que foi com meus 14 anos, né? Porque até então eu ficava com meu violãozinho lá em casa mesmo. Meu não, os emprestados, né? Porque nessa época, pai muito humilde. Certo. Minha família veio da roça, né? O pessoal fala que quem vem da roça é milho, mas não. Pai e mãe veio para Brasília, né? Só de Patos de Minas. E porque a roça já não estava dando muito futuro lá para eles, pai foi buscar esse recurso em Brasília, que estava surgindo Brasília, estava construindo a Brasília, naquela época Brasília estava no pique total, e o pai foi trabalhar de servente de pedreiro lá, né? Então, aí o pai falava assim, é bom que aqui a gente não precisa de colher, a gente compra pronto já, né? Então ela veio com aquela mentalidade, e realmente foi uma época que, não estou falando aqui, gente, que o militarismo é coisa legal, não estou falando nada, eu sou neutro nisso. É só que naquela época, né, era um período ditatorial, né, e que viviam-se muito bem, meu pai falava, minha mãe. Sim. Então, eles encontraram um melhor recurso lá, e ali a gente ficou e criou toda a família ali, inclusive os que vieram com ele de lá, hoje estão lá em Brasília, minha família ainda está lá, né, não saem de lá, amam Brasília, e eu nasci em Brasília, o pai falou assim, não, ele é filho de mineiro, vai ser registrado em Minas, me levou e me registrou em Minas. Então assim, nascido em Brasília, registrado em Patos de Minas, né, mas minha infância foi infância de qualquer uma criança muito humilde, né, que o pai desde pequeno ensinava, olha, a gente não pode te dar isso, mas não é porque a gente não quer, é que a gente não te ama, é porque a gente não tem condição, entendeu? E a gente aprendeu a trabalhar desde novinho, né, para ter as nossas coisas, inclusive, aí a gente também já tinha, aqui eu chegava no final do mês, já tinha lá uma listinha do que quem tinha que pagar uma coisa e outra, o pai dividia, falava, você paga a luz, você paga a água, ajuda o pai aqui com as coisas, então a gente foi crescendo dessa forma, entendeu? Então, assim, a gente sabia que tinha que, de alguma forma, trabalhar para sobreviver. Então, certo. Assim, então leva esse lema comigo até hoje, que se a gente não tiver ação, entendeu? A gente não tiver pensamento positivo, e que eu tenho que ser algo além das pessoas que me suportam e me apoiam, eu tenho que me apoiar em mim. Então, foi com esse pensamento. E com esse pensamento, depois que a dupla até hoje caminha, né? Que nós podemos e nós precisamos nos
Eu ia falar assim, eu vou falar uma palavra tão difícil que acabei esquecendo, mas a dupla Rick Renner, se basta essa palavra. Eu ia trocar por outra palavra, se basta. Então acho que o ser humano, ele tem que trabalhar no propósito que eu vou estudar, eu vou ficar bem na vida e eu me basto. Tem que ter objetivo. Eu me basto, porque eu não posso ficar dependendo do papai e da mamãe, eu não posso ficar dependendo do empréstimo do banco, não posso ficar dependendo do meu cartão de crédito, que né, os juros estão... Então assim, eu preciso me bastar. Para me bastar eu preciso ter força de vontade e ter muito Deus no coração, porque eu sou uma pessoa que se eu mando uma mensagem, eu tenho que incluir o espiritual, que é Deus, porque sem ele, sem nada. Então se você tem essas coisas, e principalmente que eu falo, regado, né, a cereja do bolo, que é a humildade, né? Se você tem isso, você vai muito longe. Eu estou do lado de um menino aqui, de uma menina aqui, que são duas pessoas maravilhosas, que têm um brilho próprio, com muita naturalidade, que tem uma energia maravilhosa, e que são esses, entendeu? Que são guerreiros, que vão lá buscar e conquistar. Eu estou falando do Adroaldo aqui do meu lado, que é um menino que, assim, a empresa é maravilhosa porque ela reflete o dono, ela reflete o presidente. Então, é um menino de um coração, de uma inteligência, muito solícito também, né? Então, a TTNet está em boas mãos e os clientes também estão em boas mãos, né? E eu só não vou ficar na internet daqui porque ainda não tem lá em São Paulo, senão eu vou ficar com você. Vamos providenciar. E a Mari aqui do meu lado, Mari Oliver também, que é uma pessoa maravilhosa, de uma espiritualidade maravilhosa, um ser que apareceu na minha vida e falou assim, existem pessoas que cruzam o seu caminho, existem pessoas que Deus manda para a sua vida diferente. Então, no caso, eu estou com eles aqui hoje. E aí você fica à vontade, porque a minha vida se resume, né, nesse menino humilde que formou a dupla, que a dupla deu muito certo, teve os contratempos que eu falo assim, quando a tristeza vem de Deus, ela te edifica, do mundo te mata. Então sempre vi tristeza como coisas que pudessem edificar a minha vida, que eram provas que Deus estava me dando para que eu crescesse com elas. E foi assim, graças a Deus, hoje Rick Renner está muito bem, trabalhamos muito, muito mesmo, e temos os nossos fãs. Agradecer vocês também da rádio, porque eu sempre falo assim, a rádio ainda continua sendo o veículo número 1 do Brasil. Eu tô aqui, tô bem nostálgico, né, vendo as telas aqui. Então, assim, obrigado à rádio mais uma vez, agradecendo depois de tanto tempo, porque começamos por ela e hoje ela me toca muito o Rick Renner. E o povo chega ao Rick Renner através das rádios, porque muita gente ainda não gosta ou não tem acesso, não tem conhecimento das redes sociais. Então, obrigado a vocês que fazem rádio também tão bem. É isso, né? É por aí. Certo. Renner, houve um período em que houve uma pausa da dupla e houve uma tentativa de carreira solo de ambos, né? Tanto do Rick como também do Renner. Podemos falar algo sobre isso também? Sim, a gente separou a dupla e naquele momento a gente falou, não dá certo, então vamos separar a dupla, entendeu? E aí tudo bem, você faz um plano e Deus ri, entende? Verdade. Então lá vai eu lá, fui cantar gospel, fui para as igrejas, preguei, pregava, entendeu? Pregava na igreja, graças a Deus são os melhores momentos da minha vida também, o altar. Então... Mas ali eu fui aprendendo com Deus o seguinte, ele vai te levando e vai te dando uma pedrinha, tu pisa nela, que não tem caminho, né? Tem as pedras, então ele vai te dando as pedras, vai coçando o teu caminho. E aí quando chega lá na frente ele fala assim, olha, sabe o que eu quero? Eu quero para sua vida é que você faça o que você ama fazer. O que você ama fazer eu sei também, que é cantar música sertaneja. E outra, você ama cantar com seu parceiro e vocês sentem muita falta um do outro. Então tudo isso foi acontecendo e naturalmente não procurei ele, nem ele me procurou, entendeu? Foi uma coisa que rolou naturalmente, e uma pessoa em comum entre nós dois falou, olha, eu vou ligar pro Rick e tal. Eu falei, olha, você que sabe, porque ele é muito rápido nas respostas, talvez ele não queira, ele não me procurou. Então aí quando essa pessoa conversa com ele, fala, cara, eu estava pensando em fazer isso, eu ia ligar pro Renner, mesmo pensamento, entendeu? Né? Aí voltamos à dupla em 2018, aí entramos a 2019 e aí veio 2020 a pandemia já, mas mesmo assim a dupla continuou, de lá na pandemia fomos para as lives e não paramos de trabalhar e hoje está completando aí já, eu creio que 7 anos novamente. 7 anos já que nós voltamos. Que bacana. E as pessoas que querem saber mais do Rick Renner, que às vezes não acompanham muita rede social, vai lá no teu Instagram, tem o YouTube, né? Vai lá procurar o Rick Renner, que tem um monte de shows aí. E outra, a gente trabalha muito, né? O sul do país aqui, a gente trabalha muito aqui, é uma coisa de louco assim. Por ano, eu creio aí que 60% dos shows do Rick Renner é no sul. Louco, né? Eu acho que isso reflete muito, né? O povo sulista, ele gosta muito do sertanejo, né? Sertanejo raiz, sertanejo universitário. E
não estou aqui simplesmente puxando, né, a sardinha pro Renner, mas eu cresci escutando meus pais, os meus pais escutando músicas sertanejas, inclusive Rick Renner, sabe? Era algo assim maravilhoso. O pai nunca vai querer nada de mal pro filho, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Então, mas é isso que eu falo, as gerações que vêm, né, depois, porque quando o Rick lança aquela música Filha, a filha dele tinha 15 anos, hoje a filha dele vai completar já 40, então a filha dela já está completando 15, então está atingindo já outras gerações, através de pessoas que amaram o Rick Renner e vai repassando para sua prole, né? Verdade. E uma música tocante, né? Verdade. Todo mundo usa ela, e principalmente em festas de 15 anos, aí verdade. Tem a música Mãe também, viu, que agora em maio ela verdade. toca bastante, é a música mais tocada no Brasil, pra mãe, a música nossa. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro mãe, se existo devo a ti meu respirar. É uma poesia que Rick fez, né, que eu acho que retrata um pouco, né, que mãe é uma coisa de dimensão infinita, a mãe. E minha mãe, que eu perdi ela no Dia das Mães do ano passado, né, foi também uma adversidade que até hoje eu estou ainda lidando com ela, porque ninguém substitui a mãe, o espaço que a mãe ocupa na sua vida. Então, assim, tudo que você falou de quando a gente separa a dupla, e eu falei para você que Deus, quando o homem faz plano, Deus ri, o que Deus fez? Deus deu uma moída mesmo na gente, pra gente ficar melhor, ou deu aquela polida, sabe, que a gente tava bem áspero, e deixou a gente bem bonitinho pro outro. Então hoje, Rick e Renner tem uma relação de irmão que a gente nunca teve. Verdade. Às vezes é estranho a nossa relação, mas eu, ao mesmo tempo, eu amo e agradeço a Deus. Então tudo nessa vida é questão de tempo, de perseverança, fé em Deus. Você vai restituir, você vai reagregar o que você perdeu. É questão de paciência, fé em Deus, aí principalmente essa tolerância, né? Porque eu falo assim, quando você vai pescar, se não tiver paciência, o peixe não vem na sua vara. Então tenha paciência que o teu sonho também vai chegar. Que bacana. E por pouco o Renner também não vira senador, né? Esteve também quase que ingressando aí na vida política, é isso? É uma coisa muito engraçada, porque nessa época, foi em 2010, eu ia sair como deputado por Goiânia. Em Goiânia fui a sede, quer dizer, fui deputado por Goiás. Bom, enfim, tinha naquela época também um menininho bem franzininho, apaixonado pela menina, que ficava chorando naquela época com uma malinha e uma sanfoninha na mão. Que queria muito que eu empresariasse ele. Então eu tinha essas duas coisas. Eu tinha a campanha para fazer de um lado e o menininho do outro. Então aí eu optei pela campanha. Só que cheguei lá e o governador, que eu estava na chapa do governador, em exercício. Aí falou assim, olha, Renner, o governador, que a gente vai, né, no caso, que vai tomar o meu lugar, né, que eu escolhi, ele não tem tanta notoriedade. Então, se você puder sair na chapa majoritária, como senador, porque você vai estar com ele, você tem muita, você é muito popular. Então, ele vai associar muito a imagem dele à sua e vai divulgar melhor ele para, né, para que dê mais certas coisas. E eu estava querendo uma coisa que era ser um deputado federal naquela época. E aí o que aconteceu? Na hora nos finalmente, eu fiquei em terceiro lugar, né, entre os mais votados, e mais para deputado federal eu tinha votos para trazer mais um deputado para o partido comigo. E não aconteceu nada disso, e o menininho, né, da sanfoninha magrelinho que estava lá aguardando eu empresariá-lo, ele simplesmente bateu asa, que ele era esperto, como até hoje é uma pessoa maravilhosa, e se tornou Gustavo Lima. Olha aí. Mas então assim, qual oportunidade você deixou de ganhar e tal? Cara, eu não sei, eu tava muito bem com o Rick, como a gente está agora. A gente tava trabalhando e já era muito cansativo unir a agenda com... Se tem uma coisa que cansa, é a agenda de político, aquilo é loucura. Então eu juntava ela com a minha, eu tava totalmente assim, estafado, então assim, mas tudo bem, tô feliz porque Gustavo é um fã número 1 do Rick Renner, que inclusive já houve, estava contando a história de que a mulher dele comprou o show do Rick Renner para dar de presente a ele, porque ele era o maior presente que ele poderia receber, que ele ficou assim muito louco, que foi surpresa, né? Então assim, e Gustavo convidou a gente para vários eventos, né, no boteco, né, finalizando o boteco, uma pessoa que sempre fala da história dele e coloca o Rick Renner no meio, assim. Então assim, já valeu a pena isso para mim, não precisava ser um empresário, mas o carinho que ele tem é inspirador, porque hoje eu acredito que minha vida, ela tá entre o Rick Renner e tá agora naquele
como é que se diz, no vislumbre, né? Na aurora das palestras, que vai começar também, em breve vai tomar muita força. Que bacana. Vamos ouvir um pouquinho a Mari também, né, Mari? Você vai estar palestrando à noite lá também, junto com o Renner, né? Uma palhinha aí para os nossos ouvintes, especialmente para aqueles que de repente não vão poder acompanhar lá o evento, a sua mensagem também sobre essa noite memorável aí, sobre o projeto Conecta. Meu querido, a jornada que define quem somos já traz esse tema forte para definir a nossa jornada como ser humano. E todo o nosso percurso de vivências, aprendizados e somativas que a gente consegue trazer através da nossa palavra, através do que nós estamos construindo e sobre as nossas experiências, tanto de vitórias quanto de fracassos, para a gente levar como inspiração, trabalhar o lado humano. Esse é o objetivo, tanto meu quanto do Renner. Por isso que teve essa junção, da gente levar para o palco, levar para a plateia esse resgate de esperança, de expectativa, de restauração, de que em algum momento você pode sim estar nas cinzas, mas o outro momento você pode estar lá no céu, sabe? Se levantar e se levantar com muita honra. Eu entendo que, por vezes, as pessoas nos veem como uma semente enterrada. E a semente enterrada, quando é posta no solo, ela fica na escuridão. Porém, muitas pessoas não sabem que semente brota, que semente nasce, que semente desabrocha e se torna uma planta, uma flor e, enfim, surge para a vida com muito poder e, se quiser, com certeza, com muitas vitórias dentro das suas escolhas e da sua jornada. E é isso que a gente pretende estar levando para as pessoas hoje. Importante também isso que você coloca, Mari, e fica aí um dito popular também que se encaixa, que o que se planta a gente colhe, né? Exatamente. Então é importante dessa semente que você fala, que a gente planta, que depois a gente colhe, plantar coisas boas, né? O objetivo da vida, enfim, coisas agradáveis que a gente possa, num futuro muito breve, estar colhendo, né? Eu acredito que quando a gente tem um projeto, tem um sonho, tem uma busca, ele não tem como não acontecer. Se eu colocar disposição nisso, se eu colocar uma boa energia e eu utilizar de fé. E se eu utilizar e regar, com certeza eu vou ter uma colheita. Então, nada é em vão. Se plantar, vai nascer. Eu acredito muito nisso. Então, eu carrego dentro do meu coração um otimismo a respeito das coisas da vida, mesmo que por muitas vezes eu ouvi que eu não daria certo. E é algo que, assim, a gente vai só colocar aqui, mas na minha infância eu ouvi de uma pessoa quando eu tinha 7 anos. Como eu não tinha mãe, enfim, eu dependia de estar em algum lugar para, enfim, crescer ali, né? A pessoa falou para mim: você não tem mãe. Olhando nos meus olhos com 7 anos, você nunca vai passar de um tapete para as pessoas pisarem em cima. Isso não saiu do meu coração, mas não em formato de mágoa. Ficou, mas num formato de desenvolvimento, que eu iria plantar a minha semente. Naquele momento eu poderia estar debaixo do solo, na escuridão, mas eu ia crescer de tamanho e eu ia crescer como ser humano. E eu fiz isso e ainda estou fazendo, e eu acredito que até os fins dos nossos dias a gente vai fazer isso, né? Que bom, né? Que todas as pessoas possam pensar assim, né? Quando recebem, né, aquele tapa na cara, como se diz, né? Como você levou, revidar dessa forma, né? Pensar, não vou ser isso, o meu objetivo é outro, né? Então isso é importante também, porque as pessoas que acabam absorvendo aquela frase negativa, aquele negativismo, acabam se enclausurando e acabam não saindo do lugar, né? Exatamente. Se a gente permitir, as pessoas nos colocam onde elas querem. Elas fazem caixinhas para nós, né? Então, e eu só, Mari, só para endossar, né, ou complementar o que ela está falando, para pessoas que já estão agora, eu sei que tem gente agora já absorvendo essas mensagens, né? Então é o seguinte, por exemplo, quando ela fala da pessoa que fala para ela que ela não tinha mãe e ela se tapete para os outros pisarem nela, o meu pai também falava para mim o tempo todo: você nunca vai ser um cantor.
Esquece, você não tem voz, você não tem memória para gravar as músicas que eu canto, gravo, entendeu? E eu olhava pro pai e falava assim, eu respeitar, se eu for falar com alguma coisa, me dava um tapa, né? A nossa criação foi outra. Eu falava assim, eu sou quem pensa, eu pensava, você é o que pensa, hein? Eu vou ser um cantor, você ainda vai ver eu cantar, entendeu? Aquilo, igual o Mário, tô falando, que eu espero que você que não é, que você que aceita esse arreio, né? Essa imposição que o mundo te traz, não faça assim, não sabote você mesmo, a sua confiança, né? Fale para o mundo assim, você está enganado comigo, porque eu tenho um Deus poderoso e eu vou chegar muito mais longe. E sempre a gente diz para as pessoas, não sejam boas, sejam super boas, porque bons tem demais. Então, em tudo que você for fazer, faça com excelência. E o que Mari está mostrando aqui é o seguinte, de que pegue o não e transforme em vários sims, não é isso? Exatamente. Eu nunca acreditei quando me falavam que eu não podia. Eu não levei isso para o meu coração como uma palavra definitiva. Claro que a gente tem que ter coerência e avaliar, né? Tem que dosar. Mas, quando alguém diz, lá não dá certo, o meu coração é, de certa forma, teimoso. É lá que ele quer ir. Por que não dá certo? Vamos desbravar aquilo, vamos entender, vamos lá plantar nossa semente. E eu acredito que foi assim que a vida nossa está brotando. Parabéns. Adroaldo, já deu para perceber assim que você um pouco também, a noite vai ser memorável, né? Vai ser bacana com essa dupla aí lá, dando a palestra. No finalzinho, como disse o Renner, vai ter aquela Vou viola fazer um barulho, também, né? Vai ser bom, vai ser bacana. É hoje que eu me torno um cantor. Cantar uns modão, né? Com o coração. Olha, primeiramente agradecer essas duas pessoas magníficas. Ontem nós tivemos um jantar com eles, né? Um jantar descontraído, assim, pra gente Não, você tem que contar quando você encontrou nós mais cedo, que a gente tá só o pó da rabiola. Eu conto escudo de boné e ele falando, eu tô só assim, pensando, cama. Mas mesmo assim já foi gostoso ali. Foi muito gostoso, viu? Como o Renner falou no começo, a gente consegue ver o brilho nas pessoas, né? Quando elas são pessoas boas. E eu acho que assim, o Renner como cantor, como artista, pode ter certeza que muitas pessoas se espelharam nele, né? Cantaram lá no chuveiro, enfim. E eu acho que se conhecesse a pessoa realmente que ele é, comum como nós conhecemos ontem ele na janta ali, conversando, brincando, dando risada, chorando, né, Renner? Toda a verdade ali, né? E assim, você vê que uma pessoa é de coração puro, uma pessoa que só agrega na vida da gente, tá? Pra mim, de verdade, é um prazer enorme conhecer o artista Renner e a pessoa Renner, tá? Gostoso ouvir, né? É gostoso ouvir, mas eu vou te dar uma resposta boa. Se você não fosse tão bom assim, você não tinha o tão bom assim pra você, entende? Que bom. Parabéns pra nós, cara. Muito obrigado. Você é uma pessoa maravilhosa também. E é isso que a gente espera do Conecta, né? Trazer pessoas ali que vão conhecer a vida do Renner, que vão conhecer a vida da Mari, né? Que vão nos conhecer ainda mais, porque a gente sabe que tem empresas que hoje não conhecem o trabalho da TTInet, não conhecem as pessoas que estão envolvidas ali. Se me permite o Cleito falar, o menino dele trabalha com nós há muito tempo. Que bacana. Pegou um período ruim também de pandemia onde as pessoas já não tinham mais paciência, né? Você ficava enclausurado, você estava simplesmente trancafiado dentro de casa, não podia se conectar às pessoas. Mas a internet estava lá para fazer isso. Como foi boa para nós, né? Então a gente passou por momentos muito difíceis, tá? E um excelente menino, uma excelente pessoa, assim como todos que trabalham ali dentro. Eu respeito muito os funcionários, como eu falei no começo aí, né? São eles que movem a empresa. Eu, Adroaldo, não consigo fazer o financeiro sozinho, o compra sozinho, o suporte sozinho, o comercial sozinho, tá? Tem que ter uma equipe por trás disso. E a nossa equipe está aí para conectar pessoas, né? Conectar gerações, né? Trazer gerações de todos os tipos, de todos os estilos, né? Para dentro da vida de cada um. Aproximando as pessoas, né? Isso mesmo. E viva o Conecta! Valeu, gente, valeu. Quero agradecer a presença de vocês. Se tem algo a mais que vocês gostariam de deixar aí, começar pelo Adroaldo aí para a gente finalizar, então. E com certeza a noite promete muito, né? Com certeza. Eu sinto em não poder talvez convidar a população no geral, né? Porque eu acho que quando a gente tem pessoas, mais uma vez, boas junto de nós, eu acho que todo mundo deveria ter esse contato, né? Todas as pessoas deveriam ter esse contato, porque vai fazer bem para todo mundo. Mas
o 9º ano da TTInet está por chegar e pode ter certeza que a gente vai fazer maior, algo maior, dimensão, né? Isso. Maior, Quem sabe o Renner aí consegue arrastar o Rick junto, né? Fazer uma homenagem a todos os clientes, né? De forma, porque às vezes não está na área do empreendimento, mas tem uma vida pessoal que uma palestra já chega, né? E aí mais música, certeza. Todo mundo gosta de ver uma modinha, de viola, né? A música, eu vejo que a palestra vai ali, mexe com as emoções, né? Faz essa conexão de a pessoa fazer um resgate dela, né? Olhar para dentro, e aí a música finda com a cereja no bolo, né? Então as pessoas, além disso, elas conseguem ter uma entrega uma para outra que está lá nessa conexão muito maior através da música no final. Com certeza, com certeza. Certo. Muito obrigado então, Adroaldo, obrigado, Renner. Foi um prazer enorme ter você aqui nos visitando aqui na Rádio Bela, e oxalá que possam surgir outras oportunidades como essas aí. Foi um prazer. Obrigado a vocês todos aqui, equipe da rádio, que nos recepcionou tão bem. Um abraço carinhoso também a todos os ouvintes carinhosos aí que estavam falando, nossa, que legal, olha o Renner lá, olha a Mari, né, o Adroaldo tá. Obrigado pela audiência de sempre, e que a Rádio Bela se torne cada dia mais bela aos ouvidos dos ouvintes, porque a rádio, sempre fala, não é só entretenimento, é informação. Verdade. E as pessoas precisam disso, entendeu? E que saibam cada vez mais valorizar isso aí, o trabalho que a rádio faz e a diferença que ela faz na vida das pessoas. Um grande abraço, beijo a todos e até breve, né? Até breve. O 9º aniversário da TTInet. Isso aí. Obrigado, Mari. Obrigada pelo carinho da audiência de vocês e por nos receber mais uma vez aqui com tanta amorosidade. Muito bem, obrigado, Adroaldo, obrigado, Renner, obrigado, Mari, pela presença aqui em nosso estúdio. Nós vamos fechar aqui, né, com um dos maiores sucessos da dupla Rick Renner, né, que tocou, continua tocando. Ela é demais, Rick Renner. A feiticeira! Um abraço.